Olá, oitavo ano, bom dia, tudo bem com vocês? Na semana passada, nós começamos aí a leitura, desse texto, Parque Nacional do Iguaçu, e as atividades ficaram, para serem respondidas e corrigidas, nesta próxima aula. Então, aqui nós teremos a parte 2 da aula sobre este texto, Então, páginas do livro de língua portuguesa 206 a 213. Peço que vocês acompanhem aí, tá? Se for necessário, façam aí a leitura novamente do texto, mas agora nós já vamos direto para a correção das atividades, tá? Se quiserem voltar aí também, nós temos anteriormente no próprio canal a aula anterior em que nós conversamos e fizemos a leitura sobre este texto, tá bom? E o texto é um artigo expositivo, um gênero textual que já foi apresentado para vocês em aulas anteriores, tanto o artigo expositivo quanto o seminário, Desvendando os segredos do texto. Onde fica localizado o Parque Nacional do Iguaçu? O texto, o artigo expositivo, ele vai trazer informações a respeito do que vai ser trabalhado ali no desenvolvimento do texto, Então, é um texto essencialmente informativo, expositivo. Então, essas informações estão todas lá no texto. Então, se você voltar lá no texto, você verá que ele está localizado a oeste do Paraná, na fronteira entre o Brasil e a Argentina. O Brasil, a Argentina e o Paraguai. 2. As Cataratas do Iguaçu são o famoso cartão postal de Foz do Iguaçu, e não é difícil entender por quê. A beleza exuberante do local atrai turistas de toda parte do mundo, que vão até lá para ver as surpreendentes quedas d'água e outros atrativos físicos do parque. De acordo com o texto, a que se deve seu surgimento? Nós tivemos ali, num trecho do texto, a explicação de como surgiu aí, essa catarata do Iguaçu, essas cataratas do Iguaçu, o cânion, A intensa atividade vulcânica do planeta há milhões de anos, que formou lavas basálticas na era Mesozoica. O derramamento dessas lavas, ocasionado pelas falhas tectônicas e a alternância de períodos úmidos e secos, determinaram a fisionomia atual da região. 3. No primeiro parágrafo do texto, a palavra fisionomia poderia ser substituída, sem alteração de sentido, por tamanho, aparência, vegetação, clima ou formação. Veja só, a palavra fisionomia, quando nós a utilizamos, ela já refere-se à aparência, à sua fisionomia, a sua aparência, que não é diferente, tá bom? Fisionomia pode ser substituída, ou seja, é sinônimo de aparência. 4. Analise a frase abaixo, retirada do segundo parágrafo do texto. O volume e a força são ímpares, tendo seu ponto alto na garganta do diabo, por onde escoa o braço principal do rio afluente do Paraná. Nesse contexto, a palavra ímpares equivale a, veja só, o volume e a força são ímpares, ou seja, são muito grandes, são comuns, são normais, são pares ou desiguais. De longe, nós marcamos a letra A, São muito grandes, são ímpares, singulares. 5. Ainda sobre o trecho da questão anterior, observe que um termo anteriormente citado foi omitido. Volte ao texto e responda: o volume e a força de que são ímpares? Veja só, o volume e a força do quê? Se você voltar lá no texto, aqui diz o parágrafo, segundo parágrafo. Vamos voltar lá no texto. Aqui.
As cataratas são formadas no ponto em que o rio Iguaçu adentra um cânion, resultado da falha tectônica e alargado pela ação das águas. O volume e a força são ímpares. Veja só, a ação das águas, o volume e a força são ímpares, tendo seu ponto alto na garganta do diabo e o restante aí do período que nós vimos lá. Portanto, o volume e a força das águas, que são ímpares. Veja só, nós temos até aqui a imagem que mostra, né, a questão do volume e da força das águas. Então, aqui são ímpares o volume e força das águas. 6. O trecho a seguir foi retirado do 4º parágrafo do texto. Leia-o e em seguida responda as questões propostas. O parque abriga uma rica e diversificada fauna, com destaque para a onça-pintada e outros, como a jaguatirica e o gato do mato. A anta, o tamanduá-colete, o bugio, a lontra e as ariranhas, espécie em extinção, apesar de não serem endêmicos, são animais característicos desse tipo de floresta. Aponte uma palavra que poderíamos utilizar como equivalente a diversificada nesse trecho. O parque abriga uma rica e diversificada fauna e variada fauna. Diversidade, que é a questão da variedade também. B. O termo espécie em extinção se refere a quais animais? Então, veja só, nós temos aqui a anta, o tamanduá-colete, o bugio, a lontra e as ariranhas, espécie em extinção, apesar de não serem endêmicos. Espécie, então, é o último aqui, né? As ariranhas. Refere-se à última espécie apresentada, as ariranhas. C. Qual é o papel do termo espécie em extinção no texto? Aqui nós já vamos ter aí, vamos iniciar o nosso próximo tópico, o nosso próximo conteúdo a ser trabalhado, né, aposto evocativo. Veja só, este espécie em extinção vai trazer uma informação a respeito aqui das ariranhas, né? Abre um espaço ali, tanto que fica entre vírgulas, né? Para explicar, trazer uma informação a respeito do que foi dito, né? Então, espécie em extinção aqui tem a função de passar uma informação sobre as ariranhas. Na frente, mais à frente, nós vamos ver, né, qual é a função, o nome disso, né, quando nós estamos trabalhando a sintaxe. D. A qual tipo de floresta o autor se refere? A floresta subtropical, tá? São animais característicos desse tipo de floresta. Também vamos observar aí no texto, tá bom? Se você fizer a leitura ali do texto, você vai identificar o tipo de floresta. 7. Para responder a esta questão, releia o trecho do texto reproduzido acima. Veja só, este texto aqui, essa parte do texto, esse trecho. Considerando o contexto e o sentido das palavras utilizadas, assinale o item que, colocando imediatamente depois da palavra outros, tornaria o texto mais claro e direto. Veja só, outros aqui no texto. O parque abriga uma rica e diversificada fauna, com destaque para a onça-pintada e outros. Outros o quê? Animais da fauna, outros. Onças, no caso outras, né? Outros animais de grande porte, outros répteis ou outros mamíferos. A onça-pintada é o quê? Um mamífero, né? Entre outros mamíferos, tá? Então, letra E é a nossa resposta. 8. Leia. Apesar do desenvolvimento da consciência ambiental e das perspectivas advindas de novas formas de manejo desenvolvidas pelo IBAMA, ainda ocorre o extrativismo clandestino de vegetais na área do parque, especialmente do palmito e dos xaxins, que constam na lista de espécies da flora brasileira seriamente ameaçadas de extinção por seu valor de mercado. 6º parágrafo. Agora, analise as afirmações que seguem.
O crescimento da consciência ambiental e as perspectivas advindas de novas formas de manejo desenvolvidas pelo IBAMA colaboram para evitar o extrativismo clandestino, mas não são suficientes. 2. O pronome que, em, que constam leva-nos aos termos palmito e xaxins. 3. O termo especialmente do palmito e dos xaxins funcionam como uma explicação do termo extrativismo clandestino de vegetais na área do parque. Está correto que se afirma em. A partir aqui da leitura desse trecho aqui que está lá no 6º parágrafo, nós podemos concluir que a 1, 2, 3 estão corretas ou incorretas? Então, vamos analisar aqui, primeiro, a primeira questão de interpretação, né? Está falando que essa consciência ambiental ajuda, mas não é suficiente? Com certeza, né? Correta. A primeira está correta. A segunda, o pronome quem que constam leva-nos aos termos palmito e xaxins. Cadê o que constam aqui? Veja só. Que constam na lista de espécies da flora brasileira. Quais são eles que constam aqui? Palmito e xaxins. Então, está correto? Está. 3. O termo especialmente do palmito e do xaxins funciona como explicação do extrativismo clandestino de vegetais na área do parque. Veja só, ainda ocorre o extrativismo clandestino de vegetais na área do parque. E aí eu trago uma explicação, né? Acrescento aí uma informação este extrativismo, né, especialmente do palmito e dos xaxins. Então, está correto? Está. Então, tanto a primeira, a segunda e a terceira estão corretas, né? Então, letra C, 1, 2 e 3. 9. Dentre outros, o problema apontado no trecho da questão anterior referente ao extrativismo clandestino fez com que a seguinte medida fosse tomada. Em 30 de novembro de 1999, durante a 23ª sessão do Comitê do Patrimônio Mundial, realizada na cidade de Marrakech, Marrocos, o Parque Nacional do Iguaçu foi inscrito na lista do Patrimônio Mundial em Perigo. Que fato foi o estopim para a inserção do parque na lista de Patrimônio Mundial em Perigo? Nós vimos lá no texto que a estrada, né, a estrada do colono, ela traz diversos riscos aí para o Parque Nacional do Iguaçu, né? Portanto, né, ele foi colocado aí nesta lista, infelizmente, né? Então, a reabertura da estrada do colono foi o estopim, né? Foi o ponto máximo ali para que isso acontecesse. 10. Entre as afirmações abaixo, indique aquela que não é consequência do fato apontado na questão anterior, ou seja, a reabertura da estrada do colono. A. Uma grande área foi devastada. B. Houve uma ampliação da atividade agrícola. C. Muitos animais agora podem ser atropelados. D. Agora há um risco maior de incêndio no parque. Letra E. Não é mais possível se deslocar dentro do parque. Veja só. Por conta da reabertura da estrada do colono, uma grande área foi devastada? Sim. Por conta da reabertura da estrada do colono, houve uma ampliação na atividade agrícola? Sim. Por conta da reabertura da estrada do colono, muitos animais podem ser atropelados? Com certeza. Por conta da reabertura da estrada do colono, há um risco maior de incêndio no parque? Também. Sobrou aqui a letra E, né, que não é consequência deste fato, tá? Não é mais possível se deslocar dentro do parque. 11. Assim como durante a 23ª sessão do Comitê do Patrimônio Mundial, faz uso correto do termo em destaque a frase A. A sessão com o psicólogo foi ótima. B. A cessão de suas terras foi aceita. C. Cada seção deste projeto vai ter que ser analisada.
D, autorizei a cessão dos materiais escolares aos alunos. E letra E, a sessão de trocas fica no final do corredor. Aqui nós temos que lembrar das palavras homônimas, né? Nós fizemos o estudo aí das palavras homônimas, as homófonas e as homógrafas. E sessão, nós temos ali é uma das palavras que gera maior dificuldade, porque nós temos a sessão com 2 S, sessão com cedilha, sessão iniciada com C, e cada uma tem um sentido, né? Então, nós não podemos confundir. A sessão com 2 S, assim como foi utilizada ali durante a 23ª sessão, é o mesmo que reunião, tá bom? Nós temos a sessão iniciada com S e o cedilha no final, que já tem a ver com divisão, a sessão, a divisão. Sessão 2 S, reunião, sessão com cedilha, divisão. Nós temos também o verbo ceder, que inicia com C, né, e depois 2 S, que aí já está no sentido de ceder, né? Então, aqui, a sessão, a reunião com o psicólogo foi ótima, correto? Correto. Não seria nem a divisão, né? Não seria a divisão e nem a respeito com o sentido de ceder, tá? Então, a letra A já é a nossa resposta. Agora, na B, por exemplo, a cessão de suas terras foi aceita. No caso, seria a divisão. Então, o S, a cessão com S e cedilha, tá? Então, 11 aqui é a letra A. Terminamos aqui a correção das atividades. Na próxima aula, nós já teremos aí conceito, né, a respeito de aposto e vocativo. E qualquer dúvida, estou disponível no plantão. Não deixe de mandar suas atividades por e-mail antes do prazo, tá bom? De 7 dias. Não serão atividades aceitas após 7 dias de solicitação da atividade, tá? Então, até a próxima aula. Bons estudos para vocês.